você entende que só tem uma bolinha para você acertar uma das duas garrafas, certo? Você tem, na verdade, uma argola para você encaçapar uma das garrafas que já está vazia, porque a garrafa perto do Soler não fica cheia, ela fica vazia. Você pega a argola, joga, vai encaçapar no Luan ou vai encaçapar no Alain? Olha, hoje eu iria com toda a tranquilidade para cima do Luan, o volante de São Paulo. Acho que hoje é um tipo de volante que o Palmeiras precisa mais. Se você tem Luan e Zé, você volta a ter uma dupla muito parecida com Danilo e Zé. Dois jogadores de velocidade, o Luan até um pouco melhor na marcação, né, individual, um cara com mais pegada no meio de campo, porque repito, né, aquilo que eu sempre disse do Danilo. O Danilo é um jogador tão inteligente que muitas vezes ele não precisava roubar a bola do pé de um adversário, ele interceptava a jogada. E quando ele interceptava, ele já armava o contra-ataque. Então, Danilo, ele tinha essa precisão espetacular de não precisar do contato, ser um cara muito mais rápido para antecipar a jogada do adversário do que realmente para correr atrás do jogador rival. Só que o Luan ele tem muito dessa pegada, dessa força física, dessa velocidade, então acho que casaria muito bem com o estilo do Zé Rafael, porque aí o Zé, no momento, ele pode ficar um pouco mais, o Luan, ele bate bem de fora da área, e aí até olhando nessas características, ele lembra a velocidade do Danilo com a boa finalização de fora da área do Patrick de Paula. É claro, o Patrick finalizava melhor que o Luan de fora da área, um jogador que levava mais perigo, tinha mais qualidade para essa finalização, e o Danilo tem essa questão de ser um cara que não precisava correr para desarmar, ele desarmava antes mesmo da bola chegar no adversário, mas lembra um pouco essa questão de ser um cara que tem velocidade e bate até que bem de fora da área. O Alain, ele lembra outros pontos de Danilo e Patrick de Paula, ele é mais cadenciado como era o Patrick de Paula e tem um passe muito bom como era o do Danilo, então são jogadores que poderiam fazer boas duplas com o Zé Rafael, mas hoje eu iria com o Luan por essa questão financeira, por ser um jogador que, se o Palmeiras consegue já na próxima semana acertar alguma coisa, ele já pode te jogar. Só for buscar, como você disse, né, a liberação no meio do ano, é um cara que não vai precisar se recuperar fisicamente, só que é um menino que, infelizmente, ele teve muitos problemas físicos, o Luan. Desde que eu... Primeira vez que eu vi o Mas o Luan São jogar na Paulo minha também, vida... né? Mas o São O Paulo São também é um Paulo time que tá... tem tido muitos Exato. problemas, né? O açougueiro lá tá trabalhando bastante, né? Porque toda hora é algum jogador com uma lesão difícil de ser tratada, né? E o Luan, ele teve que passar por muita coisa, recondicionamento físico, porque a estrutura realmente aí não sou eu que estou falando. É o maior jogador da história de São Paulo que diz isso também. O Rogério Ceni já falou, o Refis está defasado. O Rogério já falou, pô, essa máquina eu usava quando eu jogava e ele não estava falando Tinha da cadeira na época. piscina, velho. Tinha uma cadeira na piscina quando ele chegou, pô. Ele falou, A que festa ninguém deve ter usa. sido boa, né? Pô, a festa É, foi boa pra ter cadeira na piscina. aí o Rogério falou, pô, por que não tem água? Ele falou, porque ninguém usa. Aí ele respondeu, mas você já viu alguém usar piscina sem água? Enche essa porra que vão usar, né? Simples assim, ué. Tá sem água, ninguém usa. Aí você enche, quem vai querer usar, né? Mas enfim, o Rogério já Ai, falou, tem cara. muita coisa que ficou defasado lá dentro. Ele já olhou e falou, pô, tem máquina aqui que eu usava quando eu era moleque no São Paulo. Então, o Rogério sabe também das dificuldades financeiras. E é esse um ponto que o Palmeiras poderia também abordar o Luan. Você tem o núcleo de performance e saúde do Palmeiras, que hoje é um espetáculo, é uma referência nacional e no mesmo nível dos grandes clubes do futebol europeu também. Tanto que vem jogador de fora do país, brasileiro, que vem se tratar no Palmeiras. A gente já viu o Gabriel Jesus fazendo isso, o Moisés fazendo isso. Às vezes o Palmeiras nem abre o CT para que isso aconteça por causa da demanda interna que tem, já que os jogadores a todo momento eles passam por trabalhos para evitarem as lesões, é claro, algumas vão acontecer, porque futebol de alto nível, o esporte de alto nível não necessariamente ele é saúde, né? Porque você se machuca demais. Mas o que eu estava falando, a primeira vez que eu vi o Luan foi em 2014 ou 2015, quando ele era capitão do Sub-15 de São Paulo, uma final que eu fui cobrir contra o Santos, e, cara, o Luan, ele era gigantesco. Gigantesco no sentido igual o Endrick.
ele era muito acima fisicamente dos outros meninos. Se olhar pro Luan, cara, ele parecia uma parede. Os moleques de 14, 15 anos trombando com ele, os moleques caíam no chão e o Luan saia como se nada. Então, se recuperar esse jogador fisicamente, teve muitos problemas no São Paulo, ele é um touro, ele vai ser uma peça muito importante. Eu acho que para esse momento, por características, né, não vou lembrar quem do chat falou, dos laterais do Palmeiras, que gostam também de atacar, o Marcos Rocha não é aquele lateral que sempre chega na linha de fundo, mas é um lateral que trabalha muito bem com os meias, e o Piquerez é um cara que faz muita ultrapassagem. O Luan, eu acho que ele tem mais características, né? Foi o Giba que falou, né? Valeu, Zanãozinho. Eu acho que o Luan hoje ele tem características melhores do que a do Alan para fazer essa função de saída de três, para ele ficar plantado entre os dois zagueiros e até para liberar o Gomes. O Gomes também, às vezes, gosta de descer um pouco mais para a lateral, para o Marcos Rocha conseguir fazer a infiltração pelo meio. Acho que hoje, pela velocidade, o Luan ele seria mais útil para o Abel do que o Alan. O Alan ele pode também jogar entre os dois zagueiros para fazer essa saída de três, mas o Alan é um cara que ele se aproxima melhor dos meias. O Luan ele é muito mais o cara da velocidade, pegar essa bola para conduzir em velocidade e tentar o bate de fora da área. Então hoje eu iria de Luan.